Ele tudo cumprirá. Ele não é filho de homem para que minta. Por acaso ele prometeu algo e não cumpriria? Tudo que Jesus prometeu na minha e na sua vida, ele vai cumprir. Porque Jó 42:2 vai dizer: bem sei eu que tudo pode, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, mas deve ser apresentado ao Senhor Jesus. Sabe o que acontece, irmão? A Bíblia vai dizer que Jesus passa e quando na beira da estrada o pé de figueira brava, e quando Jesus para debaixo do pé de figueira brava, olha para cima, lá em cima está Zaqueu. E Jesus olha para o alto. Tá vendo quando você tem que olhar? Tem que olhar para o alto. Porque até Jesus ele andava na estrada, arrastando multidão. Mas até Jesus olhava para o Pai. Realmente Jesus olha para o alto e quando ele olha lá para o alto, daquele pé de figueira, está Zaqueu. E Jesus diz assim: Zaqueu, desce daí. E desce depressa. E o povo ficou sem entender, irmão. Sabe por quê? Porque Zaqueu era um homem de pequena estatura e era um homem discriminado pela sociedade, porque ele era cobrador de imposto. Então ele era mal visto. Porque Zaqueu, quando ele ia cobrar o dinheiro a alguém que alguém não tinha, ele levava as ovelhas. Ele ia cobrar o dinheiro a alguém que alguém não tinha, ele levava o gado. A Bíblia diz que Zaqueu era cobrador de imposto. Mas se encontrando com Jesus tem diferença, irmão. Tem mudança, tem providência. Porque Zaqueu naquela hora ali é o seguinte: ele foi chamar a atenção do mestre. Irmão, se ele era cobrador de imposto e tinha dinheiro, ele estava precisando, sabe de quê? De Deus. Eu quero lhe dizer que não adianta a pessoa ter o dinheiro, ter ouro, ter prata, ter riqueza e não ter o amor por Deus. Porque Zaqueu ele tinha dinheiro. Ele era publicano, ele era um homem rico, ele era um homem que cobrava imposto, ele tinha muito, mas não tinha Jesus. Mas ele sentiu no coração dele um desejo de conhecer Jesus. Alguém que estava no meio da multidão do lado de Jesus ignorou, né? Sabe o que acontece, irmão? É ver a pessoa vem na minha e na sua casa e não sabe o que eu e você busca. Mas Deus ele está ali de braço aberto. A pessoa vem na minha e na sua casa com uma palavra ao contrário. Você aprende a usar duas bolsas, que Jesus ele dá sabedoria. Uma bolsa blindada de azeite e outra furada. Aquela que é blindada de azeite, que serve para Deus e para sua família, você guarda na blindada. Aquilo que não serve, bota na furada. Porque sempre Jesus envia anjos, mas sempre também o inimigo envia os dele. E a Bíblia diz que a gente tem que orar e vigiar e orar sem cessar. A gente tem que ter sabedoria, ter discernimento que a palavra de Deus ela nos relata. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. A gente precisamos estudar a palavra, precisamos obedecer os nossos líderes, precisamos obedecer o nosso dirigente, precisamos fazer as coisas para Deus com ordem e decência, porque as coisas de Deus é por ordem e decência. O meu irmão Zé passou aqui fazendo uma oração, ele poderia pedir só para ele. Ele está feliz porque ele está aqui na casa da irmã dele, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Viu a mãe dele, viu a irmã dele. Sabe o que ele fez? Ele pediu para o povo da rua todo dia. Essa rua aqui, até o nome dela é Cidade de Deus. Deus tem um chamado na vida de cada um que está escutando o aparelho desse som. Porque Eclesiastes 3:13 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de chorar, há um tempo de sorrir, há um tempo de Deus chegar com providência na vida de cada um. Só que o que acontece, Zé, ele pediu para todos. A palavra de Deus vai dizer que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, lá na cruz do Calvário, para todos aqueles que nele creem, não pereça, mas tenha a vida eterna. É para todos, irmão, é para todos. A Bíblia vai dizer que Jesus disse assim: vem até a mim, todo aquele que estiver cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Pois o seu fardo, irmão, que você está carregando é pesado, porque é um fardo de pecado. Mas o fardo que Jesus vai dar para você carregar é um fardo leve. É um fardo que limpa, é um fardo que purifica, é um fardo que nos consagra, é um fardo que nos liberta. Porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Então, irmão, a palavra de Deus vai dizer que Zaqueu conseguiu chamar a atenção de Jesus. E Jesus de repente disse: desce daí, Zaqueu, e desce depressa. E quando Zaqueu desce depressa, Jesus lhe faz uma simples pergunta. Jesus não quis saber se aquele homem era pecador, não quis saber se aquele homem era cobrador de imposto, porque Jesus ele sabe de tudo. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que eu e você vai falar antes de abrir a boca. Ele sabia o nome de Zaqueu. Ele sabia o endereço de Zaqueu. O povo chamava Zaqueu de cobrador de imposto. Jesus chamou logo pelo nome: Zaqueu, desce aí, desce depressa. E sabe o que foi que Jesus disse? Zaqueu, hoje me convém de eu pousar na tua casa. Zaqueu ele era pecador, mas quando ele se encontrou com Jesus, ele conseguiu chamar a atenção do mestre e levar o mestre para a casa dele. Irmão, no caminho, Zaqueu caminhando para a casa dele, quando chega lá, Zaqueu pegou e preparou, pediu, conjecturando com a minha palavra. Zaqueu é um homem casado, né, pediu a esposa dele para receber Jesus e preparar um banquete para Jesus e os discípulos, tudo do bom e do melhor. E sabe o que Zaqueu disse?
Jesus, eu era pecador, mas agora eu me arrependo dos meus pecados. A partir de hoje eu vou devolver tudo que eu cobrei de alguém. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Irmão, sabe o que